pessoal, beleza? Somos aqui do Explicador Virtual, nós vamos continuar a nossa aula aqui de matemática. O assunto continua sendo as expressões algébricas. Então vamos ver algumas propriedades aqui. Como já vimos, quando temos uma multiplicação e uma divisão envolvendo a letra em questão, tanto faz a ordem que será realizada. Pode ser feita a multiplicação ou a divisão primeiro, tanto faz. Mas sempre com cuidado para não realizar essas operações antes do previsto. Então, quando a gente tem uma multiplicação e uma divisão para fazer ao mesmo tempo, tanto faz se eu começar pela divisão, jogar ela para o outro lado como multiplicação, ou pegar a multiplicação, jogar para o outro lado como divisão, não tem problema. Só não pode fazer isso antes da hora. Tem que ver se é o procedimento padrão a fazer mesmo. Então aqui tem um exemplo. 4x sobre 3 mais 3 igual a 15. Então, primeiro, passamos o 3 para lá. Qual 3? Esse aqui que está somando. Então, primeira coisa, a gente já viu, quando a gente vai resolver essas questões, primeiro passa a soma para o outro lado. Depois passa a multiplicação ou divisão. Aí, por fim, se tiver alguma potência, alguma raiz, aí a gente resolve. Então tá aqui, ó. Passamos o 3 para o outro lado. 15 menos 3 dá 12. Então sobrou 4x sobre 3 igual a 12. Agora, tanto faz resolver a multiplicação ou a divisão primeiro. Então aqui nesse caso, gente, eu tenho 4x igual a 12 vezes 3. O que eu fiz aqui? Esse 3 estava dividindo, passei ele para o outro lado, multiplicando. Sempre passar para o outro lado com a operação inversa. Então está aqui, 4x igual a 12 vezes 3. Resolvo aqui. 12 vezes 3, sei que dá 36. E agora, como a gente já viu, se tem um número e uma letra juntos, quer dizer o quê? Que eles estão se multiplicando. É 4 vezes x. E se o 4 está multiplicando, passo ele para o outro lado como divisão. Então vai ficar 36 sobre 4, eu sei que vai dar 9. Então nesse caso x é igual a 9. Agora vamos ver aqui se a gente fizesse o contrário. Aqui a gente começou com 3, o 3 da divisão vindo para cá, multiplicando. Agora a gente vai ver o seguinte, ó. O 4 estava aqui multiplicando, vamos olhar aqui, ó. O 4 estava aqui multiplicando, vou passar ele para o outro lado, o quê? Dividindo, como está aqui, ó. Passei o 4 para o outro lado, ele estava aqui, passou para o outro lado, dividindo. Então o que a gente vai fazer? A gente faz a conta aqui normal, 12 dividido por 4, dá 3. Até esse 3 aqui, ó, em vermelho para a gente não confundir. Esse 3 veio da onde? Dessa divisão aqui, ó. 12 sobre 4 dá 3. Ou seja, x sobre 3, que estava aqui o tempo inteiro, a gente não tirou ele do lugar, x sobre 3. A gente vai manter ele intacto aqui por enquanto. X sobre 3 igual a 3, que eu dividi aqui. Agora sim, esse 3 está dividindo, vou passar ele para o outro lado. Só que multiplicando. Então, x é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, a gente encontrou o mesmo resultado. Resolvendo primeiro a multiplicação passando para o outro lado, ou a divisão passando para o outro lado, invertendo a operação. A gente vai sempre encontrar o quê? O mesmo resultado. Por quê? Quando a gente tem uma divisão e uma multiplicação da nossa letra aqui em questão, tanto faz resolver qualquer uma delas primeiro. Mas eu tenho que sempre respeitar o seguinte: eu não poderia fazer antes do mais 3 aqui. Eu tinha que passar ele para o outro lado. Como a gente já viu lá nas aulas anteriores. Nesses casos, a primeira coisa que eu resolvo é o quê? Conta de somar e subtrair. Passo para o outro lado. Depois é que a gente vai fazer o quê? Multiplicação e divisão. Então tem que respeitar essas regrinhas. O mesmo
pode ser ressaltado para a soma, adição e subtração. Tanto faz qual delas resolvermos primeiro, pois elas se equivalem, assim como a multiplicação e a divisão. Então, gente, aqui, por exemplo, eu tenho uma continha aqui, x menos 4 mais 5 é igual a 13. Tem um número que eu desconheço, minha letra aqui. Se eu diminuir 4 e somar 5, eu sei que vai dar 13. Então, se eu passar para o outro lado, se eu quisesse passar esse menos 4 para o outro lado, só a gente lembrar, se ele está negativo, está diminuindo, passo para o outro lado, somando. Ou se eu quisesse passar esse mais 5 para o outro lado, diminuindo, tanto faz também a ordem. Podia passar esse primeiro, ou esse primeiro, tanto faz. Só que, na verdade, nem chegamos a realizar o procedimento de levá-los um a um para o outro lado. Por quê? Porque resolvemos antes de levar para o outro lado. Porque os dois, uma soma e uma subtração, eu posso resolver eles aqui primeiro. No outro caso, não. Quando a gente tinha a multiplicação e a divisão, como a gente viu naquele exemplo, 4x sobre 3, que a gente viu no outro exemplo, eu não posso dividir 4 por 3. Se eu pudesse dividir, eu até dividia, não tinha problema nenhum. Agora, aqui na soma e na subtração, eu posso resolver direto. Então a gente nem faz esse procedimento de levar um a um para o outro lado. A gente vai resolver, como está aqui, menos 4 mais 5, o que eu faço? Diminuo, 5 menos 4 dá 1, e dou o sinal do maior. Então aqui, ó, x mais 1 igual a 13. Agora sim, eu só tenho um número, passo para o outro lado, se ele está somando, vai para o outro lado, diminuindo. 13 menos 1 dá 12. Então, nesse caso da soma, se eu quisesse levar esses dois números para o outro lado, poderia, sem problema nenhum. Mas tanto faz. Eu posso resolver eles aqui primeiro. Então não é um caso a gente pensar como o da multiplicação e da divisão. É mais para a gente saber que a gente pode fazer isso. Quer passar para o outro lado para resolver os números todos aqui? Pode fazer. Quer resolver aqui primeiro a soma, que é a subtração? Também pode fazer. Se houver uma divisão e for possível resolver a divisão, resolvemos sem qualquer problema. Então aqui, um exemplo aqui, 12x sobre 3 menos 4 é igual a 3. Antes mesmo de passar para o outro lado, de fazer qualquer coisa, eu reparo no seguinte. Isso aqui não é a divisão? Está aqui o numerador e o denominador, nessa fração. Então eu posso resolver. 12 sobre 3, sei que vai dar 4, está aqui, ó. Esse 4 vermelho que veio dessa conta aqui. 12 sobre 3 dá 4. Vezes x. Continua o x aqui. Continua aqui embaixo. Agora sim. Eu vou partir dessa conta. 4x menos 4 é igual a 3. Agora eu jogo para o outro lado. O menos 4 aqui eu vou jogar para o outro lado. Vou passar o 4 dividindo. E vou chegar nessa resposta aqui. Fazer o mesmo procedimento. Mas o importante é que dividir aqui eu posso tranquilamente, sem problemas. Então, alguns exercícios aqui, gente. Resolva as expressões abaixo, dando o respectivo valor de x. Então, vamos ver o seguinte. Letra A. Tem aqui 5x sobre 3 mais 3 igual a 12. Primeira coisa que a gente vai passar para o outro lado. Vai se preocupar com multiplicação e divisão aqui primeiro? Não, tem que passar primeiro a adição ou a subtração. Se aqui está 3 positivo, vou passar para o outro lado como 3 negativo. Então, 12 menos 3 vai dar 9. Agora sim, tanto faz se eu passar ou 3 para lá multiplicando primeiro, ou 5 para cá dividindo primeiro, não tem problema. Nesse caso, o que eu fiz aqui, galera? 5x eu mantive aqui. O 3 estava dividindo, eu passei para lá, multiplicando. 3 vezes 9, 27. E agora o que a gente faz, pessoal? Tem que tirar esse 5 daqui, aqui só pode ficar a letra. O 5 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, x igual a 27 sobre 5. Tem como resolver 27 sobre 5? Não tem. Não dá para dividir. Ah, professor, mas
Pode ficar fração, x pode ficar assim, tem problema não? Não tem problema. Foi o número que a gente achou. Se vocês substituíssem aqui 27 sobre 5 aqui, fizessem a conta toda, ia achar igual a 12, sem problema nenhum. Então, o x pode ser fracionário, pode ser negativo, pode ser o que for, não tem problema. O importante é fazer a conta certa e achar o valor de x. Vamos ver a letra B. X sobre 3 menos 3 é igual a 2. Então o que a gente vai fazer? O 3 aqui está negativo. Passo ele para o outro lado, vai ficar o quê? Positivo. Então está aqui. 3 estava negativo, passo para cá, positivo. Lembrando, a nossa fração aqui, ó, eu mantive aqui, não vou trabalhar com ela ainda. E agora? 2 mais 3 eu sei, é 5. Agora sim eu trabalho com esse 3 aqui. Cinco vezes 3. Por quê? 3 estava dividindo, vou passar ele para o outro lado, multiplicando. E 5 vezes 3 eu sei que vai dar 15. Então, se quiser ver se a resposta está certa, é só substituir o 15, nesse caso, por x aqui. Vamos ver. 15 sobre 3, ou seja, 15 dividido por 3, sei que vai dar 5. 5 menos 3 dá 2. Então está correta a nossa conta. O x nesse caso vai ser o 15. E aqui x ao quadrado menos 2 é igual a 14. Então o que a gente vai fazer primeiro? Vai resolver a potência aqui? Não, potência é a última coisa para resolver. A gente vai passar o 2, que está negativo, para o outro lado, positivo. X ao quadrado igual a 14 mais 2. 14 mais 2 eu sei que vai dar 16. Então x é igual a raiz de 16. Raiz de 16, se não souber, não é vergonha ficar fazendo aquela continha no canto. Ficar fatorando, dividir pelos fatores iguais, até no final. Mas eu sei que qual número que elevado ao quadrado, que aqui tem um 2, qual número elevado ao quadrado que vai dar 16? Como é um número pequeno, eu sei que vai ser 4. 4 ao quadrado dá 16 e é o nosso x aqui em questão. Bom, gente, aqui 2x ao quadrado sobre 3 mais 3 igual a 5, letra D ali. Tem bastante número, bastante coisa para fazer, mas vamos se ater ao que a gente sabe fazer. Se aqui está positivo, vou passar para o outro lado, vai ficar negativo. Então está aqui, 5 passou para o outro lado, menos 3 vai dar 2. Agora sim, gente, passou da soma, da subtração, da adição e da subtração, o que a gente vai resolver? Ou a multiplicação aqui, ou a divisão. Eu, sinceramente, prefiro passar o 3 para cá primeiro. Mas cada um tem seu jeito. Não existe um jeito correto assim de se resolver essa questão. Existe o jeito errado. Mas aqui eu tenho duas maneiras de resolver. A que você se sentir mais confortável, você faz. Ou passa a divisão para cá multiplicando, ou a multiplicação para cá dividindo. É o seu critério. Então, o que eu fiz aqui? O 3 estava dividindo, passei ele para o outro lado como? Multiplicando. Agora eu resolvo 3 vezes 2, sei que vai dar 6. Agora sim, o 2 está aqui multiplicando, vou passar ele para baixo como? Dividindo. O x ao quadrado eu mantenho aqui. 6 sobre 2 vai dar quanto? 3. E finalmente, esse 2 aqui está como potência. A gente passa para o outro lado como raiz. Sempre bom lembrar, o contrário da potência é a raiz. E o contrário da raiz, obviamente, é a potência. 6 sobre 2 dá 3, vai dar x igual a raiz de 3. Aí você pode perguntar, mas não tem resposta a raiz de 3. Não tem problema. Se foi o que a gente encontrou, pode deixar a raiz de 3. Não precisa ser um número certinho, bonitinho. Relembrando, aqui pode ter vírgula, pode ser fração, pode ser negativo, só não pode estar errado. O importante é que esteja certa essa conta toda e no final tem o seu resultado aqui. Vamos ver aqui, ó, letra E. 2x ao cubo menos 10 sobre 2 é igual a 12.
Aqui a gente tem uma coisa diferente. Antes a gente estava vendo a fração com a letra. Agora a gente vai ver a fração aqui, ó, sem a letra. Tem algum problema? Não tem. É diferente? Também não. Não é a divisão? Se eu posso resolver, eu resolvo a minha divisão. 10 sobre 2, 5. Por que o sinal de menos? Porque aqui está menos. É menos 10 sobre 2. Então, menos dividido por mais dá menos. Se fosse menos em cima e menos embaixo, aí sim a gente faria o quê? Trocaria o sinal aqui. Agora eu sei resolver. Aqui está menos 5. Vou passar para o outro lado. Se está negativo, passo para o outro lado com positivo. 12 mais 5. O 2 está multiplicando. Passo ele para o outro lado, dividindo. Então aqui x ao cubo é igual a 17 sobre 2. Agora é o seguinte, aqui eu tenho 3. Ele está em forma de potência. Passa ele para o outro lado como raiz. Só que eu vou botar a raiz só aqui no 17. Deixar uma raiz aqui. E o 2 sem nada? Não, não posso fazer isso. Como é que eu vou fazer? Vou fazer dessa maneira. X é igual a raiz cúbica, porque tem um 3 aqui, de 17 sobre 2. Podem notar que o 17 sobre 2, ele todo está dentro aqui da raiz. Então eu não posso botar só a raiz para esse daqui. Tem que botar a raiz para o outro lado em todo mundo que estiver do outro lado. Agora, eu posso resolver 17 sobre 2? Não. Raiz cúbica de algum deles eu conheço? Também não. Então deixa assim, que não tem problema. E a última, gente. Letra F. 4x ao quadrado menos 3 sobre 3 mais 3 é igual a 5. 3 está positivo, passo para o outro lado negativo. 5 menos 3, eu sei quanto é que vai dar 2. Então tá aqui. Agora observem bem, gente. Eu tenho uma conta de diminuir e um número aqui dividindo. Mas reparem bem que eu passei o número dividindo para lá, multiplicando. Por que isso se eu tinha um número negativo aqui? Porque olha só, o número negativo está dentro da divisão. Ele não está fora, como esse daqui, por exemplo. É aquilo que a gente falou anteriormente. Tem que ter cuidado com o que vai fazer primeiro. Por isso que eu mandei a multiplicação para cá primeiro. Esse 3 está dividindo, passou para cá, multiplicando. Porque esse menos 3, ele está dentro dessa fração aqui. Então não posso tirar ele sem tirar a multiplicação primeiro. Ele faz parte da divisão. É isso aqui tudo dividido pelo 3. Então tem que mandar o 3 para lá primeiro, como eu fiz aqui. Então ficou 4x ao quadrado menos 3 é igual a 2 vezes 3. Agora sim, ele está livre aqui, ó. Ele está solto desse 4x ao quadrado. Agora eu posso passar ele para lá somando. Então 2 vezes 3 dá 6. Esse 3 está diminuindo, passou para o outro lado, somando. 6 mais 3 eu sei que dá 9. Agora sim, esse 4 está multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo. X ao quadrado igual a 9 sobre 4. 9 sobre 4 eu sei fazer? Não, mas o 2 está ali com potência, passo para o outro lado como raiz. Não botei nada aqui na raiz, por quê? Raiz que não tem nada aqui é a mesma coisa que tivesse um número 2. Qual a raiz quadrada de 9 sobre 4? De 9 sobre 4 eu não sei, mas eu sei que a raiz de 9 é 3 e a raiz de 4 é 2. Posso fazer elas separadas. Qual vai ser o resultado? Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Então x vai ser 3 sobre 2. Bom, galera, vamos ficando por aqui e até a próxima aula.